Mas nós estamos aqui tão somente para falar sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Aquele que tem poder para dar vida a você, aquele que tem poder para dar sentido de existência à sua vida, aquele que tem poder para mudar a sua história e que não olha para a gente pelo que nós temos, nem pelo que nós somos, mas simplesmente pelo amor dele por nós. Então eu quero convidar muito você a participar desse programa, eu quero convidar muito você a ficar conosco em sintonia nesse programa Boas Novas, um Boas Novas natalino, onde nós iremos falar hoje sobre por que Jesus Cristo veio à Terra. Você já se fez essa pergunta? Você sabe por que Cristo veio a essa Terra? Então nós queremos responder essa pergunta à luz da palavra de Deus. Eu queria que você permanecesse conosco e ainda mais, convidasse seus amigos, convidasse outras pessoas para que estivesse aqui ouvindo o programa conosco. Está conosco aqui o que vos fala, irmão Samuel, e também Ana Lívia, nossa irmã, que é da igreja local aqui de Sumé. E eu queria já passar a palavra para ela dar as saudações iniciais, dar um bom dia a todos vocês, porque nós estamos muito felizes de ter a sua presença conosco. Então fique conosco aqui, a fim de que nós possamos compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Um Feliz Natal, né, meus amados? A todos vocês que nos ouvem, que esse dia seja um dia abençoado, que Deus os proteja, que Deus os guarde. E eu quero dizer uma coisa a você que está aí em casa. Talvez o seu Natal não tenha sido como você tanto esperava, mas saiba que acima de tudo há uma esperança nesse mundo. E essa esperança é Jesus. Então entregue sua vida a Ele, confie nele, porque Ele é o nosso verdadeiro Natal. Ele é aquele que pode nos dar a verdadeira felicidade. Ana Lívia, eu queria que você começasse lendo, por favor, para cada ouvinte que está nos ouvindo aqui, que está nos acompanhando, o nosso texto base nessa manhã, que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muito bem, meus queridos ouvintes, vocês ouviram aí o texto base, onde nossa irmã Ana Lívia leu um pouco sobre a palavra de Deus. Nós iremos comentar sobre esse texto daqui a pouco, não sai daí. E fala justamente essa passagem, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A gente pensa, o pessoal pensa, as pessoas pensam que Jesus morreu como um exemplo para possibilitar a nossa salvação. Mas o que a Bíblia fala para a gente é que Jesus morreu no nosso lugar, de forma vicária, de forma substitutiva. Ele é o nosso fiador, ele é aquele que pagou a nossa dívida. E falando sobre isso, nós já queremos adentrar no tema sobre esse tema desse Boas Novas de hoje, que é um Boas Novas natalino, que é justamente sobre a realidade de por que Jesus Cristo veio. Você pode se perguntar, certo, mas por que Jesus veio a esse mundo? Qual foi a necessidade dele ter vindo para cá? Será que foi somente para dar um exemplo de como ser uma pessoa melhor? Será que ele veio somente como uma evolução espiritual? Será que ele veio aqui? O que ele veio fazer aqui nessa terra? Essa é a pergunta que você deve fazer. Não adianta você sentar a uma mesa, comemorar o Natal, lembrar de Jesus, da manjedoura, mas não conhecer ele, não saber por que ele veio aqui. E eu queria com você dar 7 razões, eu e Ana Lívia, rapidamente, pelas quais Cristo veio aqui nessa terra. Jesus Cristo veio. Porque você deve conhecer Jesus, porque você deve saber que ele está aqui. Independente de você ser cristão ou não ser cristão, você tem esse direito de saber porque Jesus veio aqui e porque há desde 2000 anos ele mudou toda a história da humanidade e vem mudando milhares de gerações, como mudou inclusive a nossa geração. Eu e Ana Lívia não estamos falando aqui ao que nós ouvimos somente, o que nós recebemos e estamos aqui por obrigação. Isso é o que a gente tem vivido. Isso é importante que você saiba, porque isso aqui, muito mais do que ser uma filosofia, é uma realidade de vida, né, Ana Lívia? Não é isso aí? E eu quero começar falando com você, meu querido ouvinte, sobre o primeiro fato, é que Jesus veio a esse mundo para saciar
a fome espiritual do homem. Jesus Cristo mesmo falou, Ana Lívia, disse assim em João capítulo 6, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E eu queria que você comentasse, Ana Lívia, por que o ser humano tem sede, por que o ser humano tem fome, que sede, que fome é essa? Esse contexto, Ana Lívia, para que você explique aos ouvintes, Jesus multiplica pães e peixes. Você já ouviu, ouvinte, essa passagem muito, muito famosa. Mas depois pessoas começam a falar, dá-nos desse pão, porque o pão que nós comemos vai nos dar fome. Jesus falou, eu sou o pão. E quem comer de mim não terá mais fome, não terá mais sede. É claro que essa fome não é uma fome natural, mas é uma fome de sentido de existência. É uma completa, é uma satisfação eterna. E eu queria que você comentasse com o ouvinte por que o ser humano tem fome e tem sede, Ana Lívia. Amém. Meus amados, é o que eu sempre digo ou costumo dizer para as pessoas. Eu ouço muitas vezes as pessoas falando que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, que tem Jesus no coração. Mas eu pergunto uma coisa a vocês. Como é que você diz que conhece uma pessoa se você não busca conhecer essa pessoa? E do mesmo jeito que nós precisamos estar de pé aqui fisicamente, o que é que nós fazemos para isso? Nós nos alimentamos de comida e de bebida, de água e de alimento sólido. Nós sabemos, logicamente, que se a gente não se alimentar, a gente não está de pé. Então, do mesmo jeito, é a nossa vida espiritual. Se eu não me alimento daquele que me deu vida, que é Jesus, através da sua palavra, eu não posso me manter de pé. Eu não posso verdadeiramente conhecer a Jesus. Porque Jesus, ele é o pão da vida. E as pessoas, elas têm fome e têm sede porque elas buscam a felicidade em algo. Mas elas só podem saciar sua fome e sua sede naquele que é o pão da vida e a fonte da água da vida eterna. E essa pessoa é Jesus. É justamente isso, Ana Lívia. Muito bem a explicação de que você falou pra gente. E ele fala assim, o que vem a mim? Ele faz um convite. Jesus simplesmente, ele convida você. Ele não faz acepção de pessoas, isso é muito importante. Porque imagina, ouvinte, se ele só quisesse pessoas ricas. Ou se ele quisesse somente os religiosos, eles que vão para a igreja direto. Aí também que ele fala, todo que vem a mim, eu não lançarei fora. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Esse é Jesus. Segundo ponto, rapidamente, na Lívia, que ele fala pra gente é que Jesus, se ele nos livra da fome espiritual, ele também nos liberta da ignorância. João capítulo 8, porque Jesus veio? Segundo lugar, Ana Lívia. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Isaías capítulo 9, versículo 2. E o povo que andava em trevas viu grande luz. Ele veio ao nosso encontro, a luz raiou. Diz a palavra de Deus que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz estava nele, e a luz era a vida dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Explica, por favor, Ana Lívia, que essas trevas quer mostrar pra gente, as trevas da ignorância, sem saber o que vai acontecer. Nós que temos Cristo, a luz da vida, nós sabemos o que vai acontecer. Explica para o ouvinte mais sobre isso. A Bíblia fala que todos pecaram e se afastaram da presença de Deus. Logo, se todos nós pecamos, nós estamos na escuridão, nós estamos nas trevas. E eu pergunto a vocês, quando você entra num ambiente que não tem luz, a gente já fica com medo, com insegurança, porque a gente não vê o desconhecido, que está, né, ao nosso redor. É o medo do desconhecido, por causa que naquele ambiente não há luz. Se nós adentramos em uma cidade e essa cidade não tem luz, nós logo estranhamos essa cidade. Mas que cidade escura. Mas quando nós entramos numa cidade cheia de luz, nós logo ficamos alegres. Meu Deus, que cidade iluminada.
E tem até uma cidade aqui no Brasil que é chamado de Natal Luz. Então, nós observamos a importância da luz para nós, seres humanos. Nós queremos enxergar. O ser humano, ele tem sede de enxergar. E eu digo uma coisa a vocês. Nós só passaremos a enxergar verdadeiramente se nós tivermos um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele é a luz que o mundo precisa. O mundo está nas trevas, Samuel. Mas as trevas de quê, Ana Lívia? As trevas do pecado. Nós estamos nas trevas, o mundo está nas trevas do pecado. Mas é necessário que o ser humano se achegue a Cristo. E eu digo uma coisa para você, pode ser dura essa palavra, mas ou você pode amar a luz, ou você pode amar as trevas, inconscientemente. Porque aquele que está afastado de Cristo, ele está condenado. E ele não tem desejo pela luz. Por quê? Porque aquilo que ele comete é pecado. E nós não queremos, nem o ser humano quer mostrar seus pecados, mas se esconder. E nós escondemos onde há escuridão. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós passamos a fazer aquilo que agrada a Ele. E nós queremos mostrar através da luz às pessoas aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que nós agora fazemos por aquilo que ele fez por nós. Alguém já comparou, né, ali, a figura o seguinte, porque Jesus, ele fala pra gente, querido ouvinte, para cada discípulo seu, o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, esse atributo de ser luz do mundo, ele compartilhou conosco. Aí você pergunta, mas como assim? Jesus é luz e eu sou luz? Calma, cuidado. Jesus, ele é como se fosse o sol, Ana Lívia. O sol, ele gera luz própria. E nós, como se fôssemos a lua, como se fosse a terra, nós não geramos, nós apenas refletimos aquela luz que vem do grande astro, que vem daquele que realmente produz a própria luz. Esse é Jesus. Então, se em primeiro lugar, Jesus veio para matar nossa fome. Em segundo, para nos libertar das trevas, da ignorância. Em terceiro lugar, Ana Lívia, Jesus veio para nos libertar da condenação. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha como é interessante, há tantas portas que nos prendem, Ana Lívia. A porta das drogas, da prostituição, do adultério, da ganância, da avareza. Meu Deus, sempre vou falar aqui sobre essas portas que nos trancam, que nos aprisionam, que não parece que não tem chaves para abrir elas. Nós vamos ficar muito triste e você não vai nem querer mais ouvir o programa. Mas louvado seja Deus. Graças a Deus que chegou à porta. Aquele que abre, ele fala assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Você estará livre da condenação, dessa prisão que você mesmo, que eu mesmo nos colocamos por causa que não falou do pecado. Mas Cristo de fato é aquele que abre as portas. Ele falou: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. É uma porta de liberdade, você pode entrar quando e sair quando quiser. É uma porta que as chaves já está liberta, ela está liberada para você, liberta agora, sair e entrar. E você vai achar pastagem, a figura aqui de alguém que achou alimento, de uma ovelha que achou comida, Ana Lívia. Então você acha pastagem, você acha alimento, você acha vida, você acha sentido para isso. Então Cristo veio para nos libertar da condenação do pecado. Ainda mais, quarto lugar, Ana Lívia, e eu queria que você comentasse aqui para a gente, ele veio para nos guiar até o céu. Olha só, João capítulo 10, versículo 11. Em primeiro lugar, ele veio para nos matar nossa fome. Segundo, nos libertar das trevas. Terceiro, para nos libertar da condenação. Quarto, para nos guiar até o céu. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como assim, Ana Lívia, o bom pastor? Que figura é essa de pastor? Por que usa essa figura de pastor? É porque nós sabemos que antigamente a sociedade era movida pela agricultura. Não é? Não se ouvia a história do capitalismo, de negócios, enfim. A economia, toda a cultura daquela época era movida especialmente pela agricultura, pela pastagem. E Jesus, ele se utiliza da linguagem comum do povo para falar diretamente para o povo. E ele vai dizer, olha, assim, você vê que ele é misterioso, né? Ele é simples. Ele é simples, ele é direto. Ele diz, olha, assim como o pastor que guia as suas ovelhas, o pastor que fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz, assim sou eu. Jesus disse
Isso é muito lindo, meus amados. Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E Jesus, literalmente, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Quando ele, sendo Deus, ele morreu naquela cruz. E o Natal é isso. É celebrar aquele que nasceu, que cresceu e que morreu. Porque ele é o pastor que se entregou, que deu a vida pelas suas ovelhas. É justamente isso. Você vê que as ovelhas, elas não conseguem ter vida. Se você olha uma ovelhinha, você vê que a ovelha não tem chifre, não tem como se defender, ela não tem casco. A ovelhinha simplesmente tem uma pele fraquinha, ela tem uma visão tão míope, tão ruim, que ela precisa de alguém para guiar ela. E a figura que Cristo usa, que Nosso Senhor Jesus usa, é justamente essa. Vocês são como ovelhas, vocês são frágeis. Vocês têm um bom pastor. Como Davi falou no Salmo 23. Lembra, querido ouvinte? O que é que ele disse? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Estamos aqui dando contornos finais. Então, em primeiro lugar, Jesus veio para matar nossa fome espiritual. Em segundo lugar, Jesus Cristo veio a esse mundo para nos libertar da ignorância das trevas. Em terceiro lugar, ele veio para nos libertar da condenação do pecado. Em quarto lugar, ele veio para nos guiar até o céu, nos dar vida. Em quinto lugar, na livre, ele veio para nos dar vida, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui, em breves palavras, Jesus ele veio para dizer a gente o seguinte: olha, se você crê em mim, a morte não é a sua parada final. Alguém já disse que, para quem crê em Cristo, Ana Lívia, a morte, o máximo que ela pode fazer é entregar a vida daquele que crê em Jesus nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nas mãos do bom pastor. O que a morte pode fazer não é mais condenar. Não precisa ter medo da morte se você crê em Jesus, porque ele venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte, ele venceu, ele matou a morte na sua morte na cruz do Calvário, para livrar você da morte eterna e dar você a vida eterna. Ele, assim como ele ressuscitou Lázaro, ele um dia vai ressuscitar todo aquele que creu nele, para que um dia esteja com ele. O seu ponto final não precisa ser aqui. Você não precisa ficar morto aqui nessa terra e padecer no inferno. Sim, é possível ir para o céu. Há uma solução. E essa solução só é Jesus Cristo. Por isso que isso ele pode dar vida a você. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Agora, em sexto lugar, Ana Lívia, Jesus Cristo não somente nos dá vida, mas ele também é o único caminho de acesso até o Pai. Jesus falou em João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há caminhos ao homem que parece direito, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que você parece que está caminhando bem, caminhos cheios de moral, cheios de filantropia, cheios de boas ações nesse Natal, cheios de peregrinações, cheios de procissões. Há caminhos que parecem ser tão bonitos, tão cheios de ouro, cheios de prata, mas são caminhos de morte. Só existe um caminho para chegar até Deus. Esse caminho não é a religião. Esse caminho não é a sua vida pessoal. Não é o seu moralismo. O único caminho para chegar até Deus é Jesus Cristo. Não coloque outros intermediadores, por mais que sejam próximos de Jesus. Não importa se é irmão de Jesus. Não importa qual a filiação que tenha com Jesus. Só existe um caminho para levar até o Pai, que é Jesus Cristo. Paulo mesmo disse para a gente o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Não caia nessa. Não confie em outras pessoas. Você precisa de um pai. Você precisa de um salvador. Você precisa de um amigo. Ninguém é órfão porque não tem mãe. Mas todo aquele que não tem pai não tem direito. Daquele que não tem pai não tem herança. Não tem cuidado. Mas aquele que tem um pai. E nós temos um pai através de Jesus Cristo. Porque é ele que nos leva até o pai. Ele falou: eu e o pai somos um. Quem crê em mim, crê no pai que me enviou. Então, todo aquele que se achega a Cristo pode ter a certeza de que não é somente criatura de Deus, mas é filho de Deus. E para terminar, Ana Lívia, Jesus nos dá um propósito. Ele falou em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus pode fazer de você um grande homem de Deus. Ele pode dar a você sentido de vida. Assim como um ramo, Ana Lívia, senta
Assim como um ramo sentar no tronco de uma árvore, não serve para nada, fica seco, nós, sem estarmos enxertados, colocados em Jesus, que é a videira verdadeira, estamos perdidos. Nós só podemos produzir algo, nós só podemos fazer algo com excelência, com alegria, com sentido, com propósito, com satisfação, se tivermos em Cristo. De que adianta você ser um médico, mas viver para si e morrer e deixar toda a sua herança aqui? De que adianta você ser um professor, ensinar para os alunos, mas mesmo assim seus ensinos ser fugaz, acabar aqui? Não serve de nada. Mas quando você crê em Jesus, quando você confia em Jesus, você de fato pode ter um propósito de vida. Você pode ter um sentido, uma razão para viver. Você não vive mais para esse mundo, mas você vive para Cristo nesse mundo. Agora sim, você pode ser um médico para a glória de Deus, pode ser um professor para a glória de Deus, você pode ter sentido. Então, meus queridos, é por isso que Cristo veio por esses motivos, para livrar você da fome espiritual, para livrar você da ignorância das trevas, para libertar você da condenação do pecado, para guiar você até o céu. Cristo veio para dar vida a você, para levar você até a casa do Pai. Cristo veio para dar um sentido na vida, um propósito à vida de cada ouvinte que está aqui nesse Boas Novas de Natal. Então quero convidar você a celebrar o Natal. Não na perspectiva do mundo, que só olha para comida, bebida, para festas. Mas eu quero, para Papai Noel, mas eu convido você a olhar para o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus. E até o próximo Boas Novas.